A semana começou muito ruim aí para o senhor Arthur Lira. Estamos vendo aí um macaco amestrado, com a inteligência de um macaco amestrado, tentando jogar xadrez contra um campeão mundial. É isso que está sendo aí a batalha de Arthur Lira contra Lula. E aí com Flávio Dino e ministros do STF aí no meio. O que está acontecendo? O Lula estava com um problemão, que era o Bolsolão, o orçamento secreto, que foi uma herança maldita, uma das muitas heranças malditas que o genocida deixou para o governo Lula. Então o Congresso estava com mais poder do que jamais teve, porque o presidente da Câmara e do Senado tinham verba própria que o governo é obrigado, são emendas impositivas, o governo é obrigado a pagar para que eles pudessem comprar votos a seu bel prazer para seus objetivos pessoais. Parte desses votos eram comprados contra propostas do governo. Por quê? Porque aí encarecia o toma lá da cá que eles iam fazer contra o Lula. Imagina você que um político chega e fala, eu consigo os votos aqui para você aprovar essa pauta econômica que é tão importante e tal, mas em troca eu quero isso, isso e isso. Só que se esse político já tem bilhões de verba para comprar votos, o que ele faz? Ele usa essa verba para comprar voto contra o governo, faz o governo ter uma derrota e depois fala, vai ser bem mais caro agora. Muito mais caro. Você não tem apoio nenhum. Não tem como eu te ajudar. Vai custar muito mais caro. Então é isso que estava sendo feito. Obviamente, esse dinheiro todo que eles pegam, boa parte desse dinheiro é para roubar. É roubo de dinheiro público. Isso está sendo feito desde o governo Bolsonaro. O que aconteceu? O Flávio Dino foi aí, ele é o relator, a Rosa Weber foi sorteada relatora, ela parou com o orçamento secreto em 2022, mas em 2023, nem aí, ela deixou rolar solto. Não tinha a coragem que tem Flávio Dino, que herdou o processo. O Flávio Dino foi para cima e barrou. E aí o STF, por 11-0, barrou todas as emendas impositivas e barrou o orçamento secreto. Então os deputados estão numa sangria, eles estão sem grana. Tá ruim para eles. Imagina a gente acostumada aí a toda semana ficar negociando 30, 40, 50, 100, 200 milhões de reais e nessa semana não estão negociando nada. O Arthur Lira, eu falei aqui nos últimos vídeos, ele preparou 2 vinganças aí contra o STF que eu dei risada. Realmente é um macaco amestrado jogando xadrez. Só que agora ele veio com a terceira. E aí, ele levou uma pancada do Flávio Dino em pleno domingo à noite. O Flávio Dino, toma ali a pancada. O que aconteceu? O Arthur Lira, como eu falei antes, 2 vinganças dele contra o STF. Primeiro, ele desengavetou aí um projeto de lei que limita as decisões monocráticas. Então, se o ministro do STF tomar uma decisão, só ele, monocrática, o que acontece é que essa decisão vai ser obrigatoriamente levada ao plenário. Eu falei, isso é um baita de um tiro no pé. Mas é um dos piores tiros no pé. Se você pensar em jogo de xadrez, é o cara sacrificar ali a rainha lá dele. Por quê? Porque o próprio Arthur Lira foi salvo por decisões monocráticas do Gilmar Mendes em investigações aí que encontraram milhões de reais que ele roubou e que, se fossem levadas a plenário, ele tinha levado aí um 7-4, um 8-3 e estaria em maus lençóis o Arthur Lira. Então vai lá, vai em frente, vamos limitar as decisões monocráticas. Eu, Thiago, também sou a favor. Bora! Aí outra que ele colocou é que decisões do STF que não sejam tomadas por pelo menos 10 votos, ou seja, que sejam qualquer decisão que for, que não for 10-1, ou 9-2, ou que se for 8-3, 7-4, enfim, se não tiver ali uma maioria de pelo menos 9 ministros, essas decisões podem ser revistas pelo Congresso Nacional. Isso acaba com o Estado Democrático de Direito, isso vai ser barrado porque é inconstitucional. Não pode, em lugar nenhum, o Congresso Nacional, em nenhuma democracia do mundo, o Congresso Nacional pode avalizar decisões do Supremo. O problema é que as decisões sobre o orçamento secreto foram 11-0. Ou seja, mesmo se valesse aí o projeto que ele está querendo, ainda ia ficar sem orçamento secreto. Já foi 11-0. Mesmo se os 2 bolsonaristas que traíram aí os bolsominions e votaram também, junto com o Flávio Dino, que são o André Mendonça e o Cássio Nunes, votassem contra, ainda seria 9-2 pelo projeto dele, ainda ia estar valendo aí contra ele. Então, que coisa burra. Aí chega o Flávio Dino, domingo à noite. Flávio Dino chega e faz o seguinte. Tem uma CPI dos planos de saúde. Se você tem algum plano de saúde, você sabe o abuso que esses planos de saúde fazem com a população brasileira. Eles
investem muito, pagam muito por fora para deputados, para que esses deputados tirem verba do SUS, para que sucateiem a saúde pública, pagam também para que médicos façam protestos, para que médicos também, eles, nos seus consultórios, tentem ali falar mentiras para a população. Para quê? Para sucatear o SUS o máximo possível. Por quê? Porque se a saúde pública for muito ruim, você vai querer ter um plano de saúde. Porque se você puder, de graça, chegar num hospital, e aí você lá no hospital é bem tratado na hora, se tem um problema já te faz o exame, e aí se precisar de internação já te internam, tudo mais, você vai pagar plano de saúde de otário ou de otária? Não vai, né? Mas se o SUS for uma porcaria, aí você vai ser obrigado a pagar plano de saúde. E esses planos de saúde, eles servem para lucrar. Você, como cliente, você é uma mercadoria. E é o que acontece. Quando tem gente com doenças graves ou com algum tipo de condição que pode trazer sequelas, o que fazem esses planos de saúde? Eles não dão o tratamento, mas nem entrando na justiça. Eles começaram agora nos últimos anos, foi quando começou o governo Temer, que tinha ali o maior amigo dos planos de saúde, que era o Ricardo Barros. Eles começaram a fazer o quê? A descumprir até medida judicial. Então não interessa se um juiz mandava o plano de saúde ir lá e internar a pessoa que estava com um problemão, pagando o plano há anos e estava morrendo. Não internavam, deixavam a pessoa morrer. Pois bem, mais de 300 deputados assinaram um pedido de CPI dos planos de saúde. Olha, isso uniu até parte do bolsonarismo e toda a esquerda. 310 deputados. Para você ter ideia, 310 deputados é mais do que o suficiente para aprovar uma PEC, que é uma mudança na Constituição. Esse é o número de deputados que assinaram o pedido de CPI dos planos de saúde. Só que tem alguém com o rabo muito preso com os planos de saúde, mas muito preso. O nome desse alguém começa com A de Arthur e o sobrenome com L de Lira. É um bandidão. Ele não tá nem aí se a população estiver morrendo, se os planos de saúde só para lucrar alguns milhares de reais a mais vão deixar gente ali que tá pagando plano de saúde há anos morrer. Não tá nem aí. Ele tem o rabo preso, assim como o Ricardo Barros, que é do partido dele. Então, o Arthur Lira não começou a CPI dos planos de saúde. Não começou. Falou, pô, não vou começar, vou sentar em cima disso, tudo mais. Então, deputados entraram na justiça e o pedido caiu, você já deve imaginar, com Flávio Dino. O Flávio Dino falou, tá, eu vou decidir, mas antes, Arthur Lira, você tem 10 dias para dar explicação por que você não começou a CPI. Tem mais de 310 assinaturas. Para quem não sabe, uma CPI precisa de apenas 170 assinaturas. Tem quase o dobro. Quer dizer, peraí, por que você não está iniciando essa CPI? Você tem algum problema com isso? Então, o Arthur Lira está uma fera. O domingo à noite do Arthur Lira foi uma desgraça total. O Arthur Lira passou o final de semana inteiro em reuniões com seus pares aí, com seus aliados, para ver como é que ele vai fazer alguma coisa contra o STF. Então imagina um macaco amestrado jogando ali xadrez. Ele pode mover uma pecinha certa, mas as outras ele vai bater no tabuleiro, vai fazer tudo errado. Aí ele vai lá e chama seus amigos jegues. E aí os jegues vão lá e falam, ó, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Tive uma ideia boa. Vamos ameaçar o Flávio Dino, dizendo que a gente vai desengavetar o pedido de CPI, que eles chamavam os bolsonaristas de lava-toga, que é a CPI que vê aí abuso de autoridade por parte do STF. Sério, essa é a sua jogada, o jegues, antas, chamaram os jegues, as antas, os burros, todos eles aí jogando xadrez contra campeões aí. Pois bem, lembremos, Flávio Dino não é apenas ministro do Supremo, Flávio Dino já foi juiz, passou em primeiro no concurso, foi juiz por muitos anos, foi senador, foi deputado, foi governador. Se tem alguém que entende aí de tomar lá da cá, é o Flávio Dino. Pois bem, o que acontece? Lembremos, quando o Flávio Dino se tornou governador do Maranhão, o Maranhão era o estado mais pobre do Brasil. Hoje, o Maranhão é o estado em que a indústria mais cresce no Brasil, disparado. Isso aí, Flávio Dino. Aí, eu vou te falar qual vai ser a resposta do Flávio Dino. Ele vai falar, ô Arthur Lira, você acha que isso é ameaça para mim? Nossa, se você mandar ou me obrigar a fazer uma CPI, aí eu vou fazer uma outra contra o judiciário. Vai lá e faz. Não fez ainda por quê? Você é presidente da Câmara, é sua prerrogativa. Se tem assinatura, você devia já ter feito. Isso aí não é... Eu não vou ficar fazendo toma lá da cá com o presidente da Câmara, não. Vai lá e faça as suas obrigações e prepara, que virá mais aí para cima de você. Então, Arthur Lira tá... Olha,
tá numa fria, numa enrascada gigantesca. Aí o Arthur Lira começou a tentar envolver o Lula. O Lula, se você perceber, o Lula não tá falando disso. O Lula tá alheio a isso. O Arthur Lira começou a também tentar envolver o Lula na disputa para a presidência da Câmara, porque ele é burro, muito burro. Seus parceiros são muito burros, mas eles já entenderam que sem dinheiro de emendas, eles não vão ter como comprar voto para manipular a eleição da presidência da Câmara. E aí vai virar um negócio que vai chegar na hora e eles não vão saber. Eles não vão saber quem é que vai ser eleito. Isso já aconteceu muitas vezes na história do Brasil. Muita gente não se lembra e tal, mas estudando um pouquinho a história, quando o Severino Cavalcante, lá de 2005, quando ele foi eleito, também tinha 3, 4 candidatos aqui, tal, só que na época os presidentes das casas não tinham verba própria para comprar voto. E era o governo Lula, façam o que quiserem, eu não me meto nisso, Lula não se mete nesse tipo de eleição. O que aconteceu? Foi eleito o Severino Cavalcante, que era um deputado do baixo clero. Por quê? Porque todo mundo gostava dele. Os deputados do baixo clero, que é aquela parte da Câmara dos Deputados que não são os deputados que aparecem na TV, que são campeões de votos, deputado ali que fica ali fazendo o seu e quase não aparece. Eles gostavam dele. Em 2015, a mesma coisa, foi eleito o Eduardo Cunha, que era o rei do baixo clero. Ele conversava com todo mundo, era amigo de todo mundo. Por quê? Porque na época, o então presidente da Câmara não tinha verba para sair comprando voto, não tinha. E aí as eleições tendiam a ter resultados inesperados. É isso que o Arthur Lira não quer. Que chegue um outro rei do baixo clero, ou alguém que o Lula resolve nos bastidores interferir um pouquinho e consegue alguém aí que é anti-Arthur Lira. Aí vai ter um problemão pro Lira, mas um problemão. Então Arthur Lira tá com medo, ele precisa desse dinheiro aí para comprar voto. Ele precisa. Então agora o que tá acontecendo? Ele começou a tentar envolver o Lula. Ele disse, olha, de uma burrice extravagante a frase do Arthur Lira. Ele diz que, olha, o Lula diz que não quer, mas ele precisa sim participar da escolha de quem vai ser o meu candidato aí para a sucessão. Ele já diz com uma arrogância de como quem ele apoiar já estará eleito. Então o Lula não quer, mas ele precisa participar. Ele não vai poder escolher o nome e nem vetar ninguém, mas ele tem que participar. Quer dizer, o Lula não quer, mas eu vou obrigar ele a participar de quem vai ser o meu candidato, que o meu candidato vai ganhar custo que custar, hein? Ele não pode escolher nome nem vetar. Então, que participação é essa? Eu não posso sugerir um nome, eu também não posso dizer que não para nenhum nome, mas eu tenho que... Quer dizer, ele quer colocar o Lula ali no caldo, e quando o caldo começar a azedar, que azede também pro lado do Lula. É isso que tá querendo o Arthur Lira. E o Lula tá só olhando assim, ó. Eu tenho uma foto que eu coloco sempre que é o Lula assim. Só olhando de longe, dando risada. Por quê? Porque os candidatos do Arthur Lira vão começar a se digladiar muito em breve. Digladiar, da espada de gladiador, vai começar um a cortar o outro. Um é o Elmar Nascimento, que ele é um deputado aí da Bahia que não tem escrúpulos aí na hora de ir para cima dos seus adversários políticos. Ele tá só esperando a hora para começar a ir para cima. Outro que já foi aí, já apanhou aí em público dos seus colegas, é o Almir Brito. Ele é do PSD. PSD é o partido do Kassab. O Kassab, ele hoje tem a verba do estado de São Paulo, porque ele é o principal secretário do Tarcísio. Ele tem o partido com mais prefeituras. Ele tem a segunda maior bancada aí, a maior bancada do Senado e uma das maiores bancadas da Câmara. E aí estão falando que vai ser muito poder para ele, porque o presidente do Senado é do PSD, o favorito para o Senado, por enquanto, é o Davi Alcolumbre do PSD. Aí ele vai ter o partido com mais prefeituras, com maior bancada, com presidência da Câmara e do Senado, quer dizer, e com toda a verba do maior estado aí, do estado mais rico do país, quer dizer, é muito poder. Então já estão minando aí o Brito, dizendo que não pode ser ele não pode ser ele porque ele é desse partido aí. Outro é o Marcos Pereira do Republicanos. O Brito e o Marcos Pereira têm boa interlocução com o Lula. O Elmar Nascimento é um antipetista desde sempre, sempre foi antipetista, sempre odiou o PT. O Lula não quer o Elmar Nascimento, todo mundo sabe disso, que o Lula, ele não vai vetar o nome, ele não vai entrar na disputa, mas o Lula vai agir para que isso não aconteça. Então agora o que está acontecendo? O Arthur Lira está pensando como é que ele vai retalhar o STF. Até agora, as duas coisas que ele falou são imbecilidades completas. A terceira, que ele está ameaçando por enquanto, vai ser o maior tiro no pé que ele pode dar. Tem gente que, quando essa CPI estava para ser feita, isso no ano passado, a CPI foi ali protocolada no ano passado,
teve gente que falou, olha, dependendo do que o Arthur Lira faça, pode cair a liminar no STJ que está segurando o mandato dele. Para quem não sabe, o Arthur Lira é ficha suja. Ficha suja não pode concorrer à eleição, mas o Arthur Lira ele conseguiu uma liminar no STJ. O mandato dele, como deputado, está segurado nessa liminar. Se essa liminar cai, o Arthur Lira perde o mandato imediatamente. É isso que acontece com o Arthur Lira. Ele já não perde foro privilegiado, perde o mandato, e aí, muito provavelmente, não dura um mês solto o Arthur Lira, vai preso. Então, já estão falando, você vai peitar todo o poder judiciário agora, é? Vai lá, vai em frente, amigão. Vai lá, vai que é sua. Todo o reino animal ali jogando, não todo o reino animal, os mais burros do reino animal ali jogando xadrez contra campeões. É isso que vai acontecer. É o jegue, é o macaco amestrado, é a anta, é o burro. Veremos. Eu peço aí a sua inscrição aqui no canal. Nós seguiremos aqui. Falou!